eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre o conteúdo, né, dessas duas últimas aulas, só para realmente quem, por algum motivo, não conseguiu acompanhar, ou talvez se perdeu no que era para ter assistido e tudo mais, certo? E aí a gente continua hoje. Lembrando que... deixa eu apresentar aqui minha tela logo para mostrar para vocês. A nossa prova está agendada para o dia 16 de dezembro, né? Então, a gente tem aí 15 dias, mais ou menos, para trabalhar o restante desse conteúdo da segunda unidade, certo? Lá no CIGAD vocês têm todo esse conteúdo já postado, todos os vídeos de todas as aulas, certo? Mas eu vou organizar aqui direitinho só a disposição dessas aulas lá, para a gente poder ter um momento só para resolver exercícios e só para a gente tirar dúvidas, tá? Então, só para lembrar que a prova de vocês está marcada para o dia 16, ok? E aí, o que aconteceu nessa segunda unidade, certo? A ideia agora é a gente trabalhar com escoamento de fluidos, né? Então, como a gente fala de escoamento de fluidos, então a gente precisou, né, transportar todas as equações que a gente conhecia. Que equações eram essas? Conservação da massa, momento linear, energia, quantidade de movimento angular e segunda lei da termodinâmica. A gente pegou todas essas equações, né, e transformou essas equações que a gente já conhecia, né, na formulação tradicional para um sistema, para a formulação de volume de controle, certo? Então, a gente pegou esses princípios, né, escreveu eles numa forma apropriada, com uma taxa de variação da propriedade extensiva do sistema, sendo igual a alguma coisa, e descrevemos essa propriedade extensiva como integral de uma propriedade intensiva correspondente, certo? E aí a gente fez isso para o momento linear, a gente fez isso para a massa, a gente fez isso para a energia, né? E também para o momento angular, né? Aqui na forma de taxa, e para a segunda lei da termodinâmica. Então, todas essas equações, elas foram mostradas, né, apresentadas para vocês, como vocês conheciam elas anteriormente, né, na forma para um sistema, que é a forma tradicional que se trabalha na física, né, na mecânica, enfim. E aí, o que a gente fez foi transportar todas essas equações básicas desse formato de sistema, usando o teorema de transporte de Reynolds, né, para a perspectiva de volume de controle. Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele se baseia na consideração que, no momento inicial, sistema e volume de controle são coincidentes, e que, num instante posterior, isso pode não mais acontecer. Uma parte do sistema pode ter saído do volume de controle, né? E aí se faz esse balanço de propriedades entre esses dois instantes, T0 e T0 mais ΔT, né? De maneira que a gente chega numa relação para as propriedades do sistema e as propriedades do volume de controle. Então, o teorema de transporte de Reynolds, que era essa equação final aqui, né? Ele traz para a gente a relação de que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema vai ser igual à taxa de variação dessa propriedade no volume de controle mais o fluxo dessa propriedade através da superfície de controle. Então, aqui a gente consegue denotar todos esses termos, né, para o que eles representam no teorema de transporte de Reynolds. Então, com essa ferramenta, a gente podia
usar as equações que a gente já tinha, né, no formato de sistemas, usar a ferramenta do TR, né, o Teorema de Transporte de Reynolds, e obter a equação para volumes de controle. E aí, na aula passada, nos vídeos das aulas passadas, isso foi feito para a conservação da massa, não é isso? Então, vocês viram várias questões, inclusive, de como que se faziam, como que se dava essa relação da taxa de variação da massa no volume de controle e o fluxo de massa através da superfície de controle, né? Viram aí as relações dos ângulos, né? Então, com certeza, no vídeo que foi mostrado para vocês, em algum momento se falou sobre isso aqui, né? De que se a gente tem um volume de controle aqui, né? Como esse item em roxo, pink, sei lá, a gente sempre vai ter a área que representa a superfície de controle, né? Sendo descrita através de um infinitesimal de área que sempre aponta para fora dessa superfície de controle, né? E o vetor velocidade, ele vai poder estar formando vários ângulos, né, com essa área daquela região em que está havendo fluxo de entrada ou de saída. E aí, se a gente tem esses ângulos bem definidos, né, como 180 graus ou 0 graus, o produto escalar entre a velocidade e a área vai identificar justamente o sinal aí desse termo, certo? E ainda assim, né, se ele forma um ângulo qualquer, né, entre a velocidade e a área, vai ser justamente o cosseno desse ângulo que vai dizer qual que é, né, o sinal desse termo que a gente vai estar considerando aí nos nossos cálculos, certo? Então, isso aqui foram as questões, né, os conteúdos das duas últimas aulas que foram assíncronas. Vocês tiveram alguma dificuldade na hora de resolver essas questões, assistindo os vídeos? Como que ficou isso aí para vocês? Deu certo trabalhar com esse material? Como que foi? Então, as mesmas... pode ser que o que estava lá no vídeo tivesse com uma cara um pouco diferente, os slides, né? Mas as questões, elas são as mesmas. Certo? Deu tudo tranquilo nesses materiais anteriores? Restou alguma dúvida? Como que ficou aí essa parte para vocês? Pronto, Vinícius. O primeiro, Vinícius está aqui dizendo que só viu o primeiro. O primeiro, Vinícius, era mais a respeito do teorema de transporte de Reynolds, as equações básicas, como que você fazia essa transformação, certo? Eu sugiro que você veja o segundo, né? Porque o segundo é o conteúdo da conservação da massa. Então, esse conteúdo, com certeza, vai ser cobrado de vocês na segunda avaliação. Então, tem muitos exercícios resolvidos, né? Eu acredito que tem questões aí nesses dois vídeos referentes a todos os tipos de variações de questões da conservação da massa, certo? Então, vale a pena vocês darem uma olhada realmente e assistirem, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com a conservação da quantidade de movimento linear, ou quantidade de momento linear para um volume de controle, né? Lembra lá que nas equações básicas a gente tinha 5. Conservação de massa, momento linear, energia, momento angular e segunda lei da Terra. A gente vai trabalhar agora, né, com 3 nessa formulação integral. Quais 3? Conservação de massa, que já foi,
conservação de quantidade de movimento linear e conservação da energia, certo? Essas são as 3 equações que a gente vai trabalhar no formato integral, certo? Então, lá na quantidade de conservação de massa, a gente pegava a expressão para conservação da massa naquela forma de taxa, ou seja, dm/dt do sistema igual a zero, né? Pegava o teorema de transporte de Reynolds, juntava essas duas coisas e obtinha a equação para um volume de controle. Aqui a gente vai fazer exatamente igual, né? Só que a propriedade que a gente vai trabalhar é o momento linear. Então, o momento linear, ele relaciona a massa de um objeto, de um sistema, de um corpo, etc., com a sua velocidade. E, então, o momento linear é uma quantidade vetorial, certo? Então, ele tem a mesma direção da velocidade, o mesmo sentido da velocidade. E as dimensões de momento linear são... As unidades, né, de momento linear são quilograma metro por segundo, certo? Quando a gente foi descrever a taxa de variação do momento linear, né, a gente viu que a taxa de variação eu ia pegar essa expressão e derivar com respeito ao tempo, né? Então, a gente ia ficar com dp/dt sendo igual a m dv/dt, que a gente sabe que é aceleração. Então, massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton já nos diz que isso é força, certo? Então, dp/dt do sistema vai ser igual a forças que atuam sobre esse sistema. Taxa de variação do momento linear do sistema igual ao somatório de forças que atua sobre ele. E aí, o raciocínio aqui para a gente chegar nessa expressão, para o volume de controle, que é o nosso interesse, segue o mesmo raciocínio que da conservação da massa. Eu vou pegar a expressão para o sistema, né? Entender que a propriedade extensiva, né, é o momento linear. Então, aqui onde tem propriedade extensiva, eu vou trabalhar com momento linear, com P. E a propriedade intensiva, que corresponde ao momento linear, é justamente, ó, a velocidade, certo? Lembrem-se, propriedade intensiva é a extensiva dividido por uma medida da extensão do sistema. Então, seria o momento linear dividido pela massa desse sistema. Então, a propriedade intensiva correspondente ao momento linear é o vetor velocidade aqui. E aí a gente vai substituir isso em todo canto onde a gente tiver propriedade intensiva lá no TTR, certo? Fazendo isso, a gente chega nessa expressão, né? Taxa de variação do momento linear do sistema é a taxa de variação do momento linear do volume de controle, mais o fluxo de momento linear através da superfície de controle. A questão aqui, ó, taxa de variação do momento linear do sistema, a gente já sabe que é igual ao somatório de forças que atua sobre esse sistema, né? E aí, quando a gente foi trabalhar com a dedução do teorema de transporte de Reynolds, a gente disse, ó, num instante, volume de controle e sistema coincidem. Então, todas as forças que atuam no volume de controle também atuam no sistema, certo? E aí, a gente pode dizer que aquele Fzinho lá são as forças que também atuam no volume de controle, tá? E como a gente sabe, né, forças podem ser de dois tipos: forças de campo gravitacional, como a gente vinha trabalhando desde a primeira unidade, e forças de pressão, né, forças de superfície. Forças de superfície relacionam-se com a área em que elas atuam, né? Então, a gente tem tanto as forças referentes à pressão, quanto as forças de atrito, cisalhamento, certo? Então, a gente vai substituir essas expressões aqui, justamente no nosso
na nossa expressão lá para o teorema de transporte de Reynolds para a conservação do momento linear. Então, a gente fez aqui, ó, a substituição de taxa de variação do momento linear em somatórios de forças de campo com forças de superfície, certo? Então, aqui a gente diz que a soma de todas as forças que atuam no volume de controle é igual à soma da taxa de variação da quantidade de movimento no volume de controle mais o fluxo dessa quantidade de movimento através da superfície de controle, certo? Então, como a gente sabe que força é uma quantidade vetorial, velocidade é uma quantidade vetorial, a gente pode decompor essa expressão geral em suas componentes nas direções x, y e z, né? E aí a gente tem FBX, FSX, FBY, FSY, FBZ, FSZ, forças de superfície, em Z. E aí cada um deles, ó, vai se relacionar com o componente da velocidade que corresponde, né? Componente correspondente nessa direção, certo? Quando a gente for resolver aspectos importantes, né? Quando a gente for resolver essas questões de conservação no momento linear, a gente vai considerar que as únicas forças de campo realmente são as forças de campo gravitacional, né? Na maioria dos problemas de mecânica dos fluidos, a gente faz isso. Além disso, as forças de superfície, elas vão resultar do meio circundante agindo na superfície de controle. Então, na maioria dos casos, a depender de como a gente organiza esse nosso volume de controle, as forças referentes às tensões cisalhantes, elas são anuladas, né, por conta da geometria dos problemas, na maioria dos casos, certo? Então, geralmente, as forças de superfície que a gente trata são realmente forças referentes à pressão, né? Então, a pressão vezes uma área vai produzir aí uma força de superfície. Obviamente, as integrais elas ficam mais simples quando a gente modela os escoamentos como unidimensionais. Por quê? Porque aí a gente não tem perfis de velocidades que precisam ser integrados, né? Na maioria das nossas situações, a gente vai considerar que o escoamento está em regime permanente, também para simplificar esses nossos cálculos. E o fato de que, quando a gente vai calcular essas forças de superfície, né, que são referentes à ação da pressão, é conveniente que a gente use pressões manométricas sempre que a gente tenha algum trecho, né, desses nossos sistemas, dessas nossas geometrias, né, envolvendo a liberação do fluido para a atmosfera. Por quê? Porque quando a gente age dessa maneira, quando a gente trabalha com as pressões manométricas, a gente despreza, né, a contribuição da pressão atmosférica, da pressão atmosférica, que age realmente sobre todo o exterior da tubulação, sobre todo o exterior do nosso volume de controle de maneira uniforme, né? Ela age independente, né, da direção. Então, a gente despreza essa contribuição da pressão atmosférica quando a gente usa realmente as pressões manométricas em cada uma das seções, certo? E sempre que a gente for trabalhar com esses problemas de conservação do momento linear, a gente deve pensar que existem forças de reação, né? O fluido exerce uma força sobre a superfície e a superfície responde com uma força atuando sobre esse fluido. Pode não parecer muito claro, né? Para alguns, nesse momento, essa questão de como que um fluido exerce uma força, né? Mas veja só, a própria equação ela já traz bem claramente para a gente que fluidos que estão escoando com uma dada velocidade,
fluidos que estão escoando com uma dada velocidade, eles exercem, fluidos que estão escoando com uma dada velocidade, exercem forças, né, sobre esse meio aí com o qual ele estiver interagindo. Então, por exemplo, a gente sabe que você pode usar, por exemplo, água a alta pressão, ou seja, também a altas velocidades em uma área pequena, né, para exercer força, inclusive suficiente para cortar, por exemplo, aços, cortar vidros, né? Então, água é um fluido de corte quando ela está escoando a uma velocidade muito alta. Então, ela exerce uma força muito expressiva sobre uma área muito pequena, de maneira que ela promove o corte, certo? Então, eu não sei se vocês sabiam disso, né? Se vocês já tinham visto, né? Água sendo usada como um fluido de corte. Né? E isso é uma das explicações bem claras, né? Uma das exemplificações que a gente tem mais claras, eu diria, de como fluidos a uma dada velocidade exercem força sobre um meio com o qual eles estejam interagindo. Certo? Então, por exemplo, se a gente tem essa situação de água saindo de um bocal e interagindo com uma placa, né? É preciso que a gente segure essa placa para quê? Para que essa água não a empurre, né, infinitamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? No caso ali é só, digamos assim, nesse caso aí de água mole em pedra dura, a gente pensa realmente num pinguinho, né, que vai batendo sucessivamente no mesmo lugar e fura, né? E aí realmente a gente não tem muita velocidade de escoamento. Mas quando você fala de água mole, né, escoando com uma velocidade muito grande numa pedra dura, aí a gente tem classicamente, né, o fenômeno de corte sendo, você consegue ver, né, diretamente. Então, essa parte de conservação do momento linear, ela é bem, ela exemplifica bem essa questão de fluidos que estão escoando com uma dada velocidade exercem forças, né? Então, a gente pode sentir isso quando você está no carro e bota a mão para fora, você sente, né, o ar empurrando sua mão para trás. Tem vários exemplos aí dessa situação. Bom, no vídeo referente à aula de hoje, a gente já tinha algumas resoluções aí de exercícios referentes, né, a esse primeiro caso aqui, em que a gente tinha um bocal direcionado a uma placa, né, e aí a gente ia avaliar essas forças. A gente teve também aqui naquele vídeo que está colocado lá como referência para a aula de hoje, né, a resolução desse exercício aqui, em que a gente tem, ó, o fluxo de água, né, na direção da balança aqui, né, contribuindo para que a leitura dessa balança seja maior do que somente o somatório do peso do fluido mais o peso do recipiente. E aí eu não lembro se no vídeo de vocês referente à aula de hoje, tinha também a resolução dessa questão aqui, referente ao cotovelo redutor. Alguém pode me dizer se tinha, se não tinha, eu não me recordo. Professora, tem como a senhora me tirar uma dúvida? Quando a senhora diz que a maior velocidade da água, maior pressão ela tem,
Porque assim, eu tava lembrando, acho que foi em Física 2 que eu estudei a equação de Bernoulli. Aí o professor disse que quanto maior a velocidade, por exemplo, na asa do avião, na parte superior, a velocidade é maior, portanto a pressão é menor. Aí fazia o avião voar. Aí na água, é o Sim. contrário, seria o contrário disso? Não, não. De fato, isso aí que você está falando é o que gera a sustentação, certo? É só que são, digamos assim, formas de observar diferentes, certo? Aqui, no que eu estou querendo mostrar para vocês, é o seguinte: quando um fluido está escoando, ele, ele tem uma dada velocidade, certo? Se a gente considerar que o escoamento ocorra em regime permanente, ou seja, eu não tenho mais variações com relação às propriedades desse escoamento, a gente diz que as forças de campo e superfície vão ser devidas justamente a esses termos de velocidade do escoamento, certo? Então, na análise que eu mostrei para vocês, que eu falei agora para vocês, é uma análise desta maneira, né? Que se a gente aumenta a velocidade do fluido que ele está escoando, certo? Eu vou aumentar, consequentemente, a força que ele está exercendo sobre um meio externo, certo? A equação de Bernoulli, ela relaciona a pressão com a velocidade, correto? E esse raciocínio que seu professor lhe explicou está corretíssimo também, certo? Só que a equação de Bernoulli, ela surge da conservação de energia. E aqui a gente está trabalhando a partir de uma perspectiva de força, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem aqui um jato de água saindo de uma mangueira, e aí você tem, né, esse fluido escoando com uma dada velocidade. Ele vai exercer sobre um aparato, que seria, sei lá, o bloco de aço, por exemplo, uma dada força F1, certo? Na condição de V1. Se essa velocidade V1 ela é aumentada para um escoamento em regime permanente, essa força Fs, ela também vai ser, essa força de superfície, esse F1 aqui que eu desenhei, ele também vai ser aumentado, percebe? Foi somente isso que eu demonstrei aqui para vocês, não foi nada além disso. Tá, eu entendi agora, ficou claro. Certo? Então, pessoal, eu vou resolver uma questão dessas aqui de conservação do momento linear, mas como vocês já estão acostumados, né? Como eu já coloquei para vocês, no cigarro de vocês têm os vídeos referentes a todas as aulas, todos os conteúdos, né, previamente. E aí aqui vocês podem acessar, ó, em vídeos de análise integral, esse conjunto aqui, ó, conservação do momento linear, conteúdo e exercícios, né, que é referente ao encontro de hoje, certo? E vocês podem aí tirar dúvidas, ver mais outras questões referentes a esse conteúdo, tá bom? Eu vou resolver aqui uma questão, e aí vocês veem se tem alguma dúvida. Quem já viu as questões ou essa aula aqui, pode tirar qualquer dúvida que tiver aí, e aí a gente continua, tá certo? Só uma observação, né? Aqui, ó, nesses vídeos referentes à análise integral, né, vídeos sugeridos, esse vídeo aqui, ó, da aula 5 e esse vídeo referente à aula de exercícios, eu vou cadastrar para vocês como aula extra, porque efetivamente para a nossa prova do dia 16, né,
de conteúdo, realmente, a gente precisa só até essa aula 4 aqui, certo? O que está aqui registrado como aula 5 e outros, eu vou cadastrar como aula extra para vocês, porque, digamos assim, realmente são aulas de exercício, aulas além do que a gente precisaria para a nossa prova. E aí a gente tem a aula de hoje de conservação do momento linear, a próxima, que é a conservação da energia e a equação de Bernoulli, como o... Foi Vitor ou foi César que falou? E aí a gente já entra em análise diferencial do escoamento, onde a gente tem aqui, ó, mais 3 aulas. Tá? Então, conservação do momento linear, conservação de energia e Bernoulli, e 3 aulas, 7, 9 e 14, de análise diferencial. Dia 16 a gente já faz a nossa avaliação, ok? Alternativamente, né, a gente pode deixar o dia 14 como um dia de aula de dúvidas para vocês, antes da prova, né? E aí, essa aula aqui, 3, essa aula de exercícios de análise diferencial, também ficaria como uma aula extra. Aí vocês optam aí e me dizem o que vocês preferem, se seria essa aula do dia 14 sendo aula de dúvidas para a prova, e essa aula do dia 3 sendo aula de exercício. Eu acho melhor aula de dúvida, professor. Então, eu vou cadastrar aqui no SIGA para ficar organizadinho para todo mundo acessar, certo? Então, veja só. Como eu falei para vocês, fluidos em movimento, né, eles têm uma dada velocidade, por eles terem velocidade, eles têm também a capacidade de exercer força, né, sobre um volume de controle. Nessa questão, ele diz assim, um recipiente de metal é colocado, e aí ele dá as características desse recipiente de metal. Diga lá. Antes a senhora continuar aí, eu fui abrir o porta-voz, mas não escutei. A senhora falou o quê da prova? Da atividade? Para escolher entre o quê? Não, eu falei que dia 16 é a nossa avaliação. Certo. E aí eu posso colocar, né, no SIGA de vocês, na parte de análise diferencial, consta lá 3 encontros. 2 referentes, vou mostrar aqui para vocês. Vídeos de análise diferencial do escoamento, né? Então, aqui a gente tem 3 encontros aqui. 2 de conteúdo e 1 de exercícios. Então, o que eu posso fazer é colocar esse encontro, esse terceiro aqui de exercícios, para ser uma aula extra, né? De maneira que o dia 14 de dezembro, que é a aula antes da prova, vire uma aula de dúvidas. Certo. Então, essa unidade vai ser... A prova dia 16 vai ter aquela atividade antes? Sim, eu vou cadastrar ainda hoje, viu, o questionário. A senhora sabe qual é a data? O quê? Do questionário? De hoje até o dia 16, que é o dia da prova. Pronto. Aí depois que terminar a prova, meio que a gente já entra no recesso? Porque dia 20 já é o último dia já inicia o recesso, dia 20. Né? Certo. Isso. Tá certo. Obrigada. Nada. Bom, então, como eu ia dizendo, né? Eu falei para vocês que fluidos em movimento exercem força, né? Porque eles têm justamente essa quantidade de momento linear. Então, nessa questão, ele diz assim, um recipiente de metal, e aí ele dá as características do recipiente, pesa tantos newtons quanto vazio. O recipiente é colocado sobre uma balança, ó, tá aqui a balança, e a água escoa para o interior desse recipiente por uma abertura no topo e para fora por meio de 2 aberturas iguais nas laterais desse recipiente, conforme a figura. Sob condições de regime permanente, a altura do tanque, né, é de 58 centímetros.
O seu chefe quer que a balança leia o peso do volume de água que tem aqui no tanque, mais o peso do próprio tanque. Isso é, que esse problema seja tratado como um simples problema de estática. Mas você discorda, dizendo que uma análise do escoamento do fluido é necessária, porque se o fluido tem velocidade aqui, né, ele também vai estar exercendo uma força. Quem é que vai estar certo e qual vai ser a leitura que a balança vai indicar, né? Então, para a gente resolver esse e outros problemas de mecânica dos fluidos, né, o nosso procedimento inicial é e sempre será inicialmente esse daqui, né, da gente pegar aqui o nossa situação problema, né, que seria aqui no caso esse conjunto balança mais fluido que está contido, mais, né, essa região, e a gente delimitar qual é o nosso volume de controle. Então, um volume de controle interessante, sugerido, seria esse aqui que eu estou desenhando para vocês. Vou destacar ele aqui com uma corzinha verde, né, para ficar bem claro aí o que eu estou chamando de volume de controle. Por que esse é um volume de controle interessante? Por quê? Nesse volume de controle, a gente tem uma delimitação coincidente com as regiões de escoamento de fluido, né, entradas e saídas. A gente também tem a possibilidade de estar descrevendo essas forças de campo que o volume de controle exerce sobre a balança e que a balança responde, né, com essas forças aqui de reação. Então, esse volume de controle é um volume de controle interessante para a gente escolher, certo? Como a gente vai trabalhar com esses somatórios de forças e com a equação de conservação do momento linear, a gente tem o seguinte conjunto, né, de itens a considerar: forças de campo, forças de superfície e todas as relações com que esses vetores velocidades se formam, né, como que são as relações desses vetores velocidades com o volume de controle. Então, volume de controle são representados aí pelas áreas, né, os infinitesimais de área, sempre apontando para fora desse volume de controle, certo? Então, a gente tem, vamos começar pelo princípio, né? Primeiro item que a gente tem aqui são forças de campo, né? Forças de campo, como a gente falou, são forças de campo gravitacional. Então, eu vou deixar esses itens aqui de cor vermelha para relacionar aí justamente com a cor que está na equação, né? Forças de campo gravitacional seria justamente o peso do tanque e o peso da água contida nesse tanque, certo? Essas seriam as nossas duas forças de campo, né? Força de campo gravitacional atuando nesse nosso volume de controle. Forças de superfície, né? As forças de superfície, como eu tinha dito para vocês, na maioria dos casos vão ser forças referentes às pressões desses escoamentos, né? E as forças de reação, eu vou deixar aqui em preto, tá? Forças de superfície, para a gente descrever tudo isso de maneira correspondente, né? No desenho e na equação. Então, forças de campo são aquelas forças referentes ao campo gravitacional, forças de superfície seriam referentes à pressão, cisalhamento e as forças de reação, que atuam também sobre esse volume de controle, como eu disse para vocês, né?
O volume de controle exerce uma força sobre uma superfície e a superfície responde, né? A terceira lei de Newton aí, sendo descrita para a gente. Então, ó, se a gente tem o nosso volume de controle sendo esse aqui, ó, ele está apoiado sobre a balança, não é isso? Então, o volume de controle exerce uma força sobre a balança e a balança vai responder aí com uma força que a gente vai chamar de RY na direção vertical e de RX na direção horizontal, tá? Ah, mas nem tem, professora, não tem como ter RX. A gente vai descobrir matematicamente isso, tá? Se tem ou se não tem. As outras forças de superfície, como eu falei para vocês, eram forças referentes à pressão, né? E eu também disse, olha, é interessante a gente trabalhar com pressões manométricas, né? Sempre que a gente estiver trabalhando com essas relações de força, trabalhe com pressões manométricas, porque a gente despreza, então, a contribuição da pressão atmosférica. E aí, se a gente for observar esse nosso problema aí, a gente tem uma situação como essa aqui, né? Em que a gente tem contribuição, ó, da pressão atmosférica em todas as direções, ó, do nosso volume de controle. A pressão atmosférica, ela atua de maneira uniforme aqui nesse nosso volume de controle. Não é dito no enunciado que exista nenhuma região em que o fluido está pressurizado com um valor de pressão acima desse valor de pressão atmosférica. Certo? Então, nessas nossas forças de superfície, a gente vai desprezar a contribuição da pressão atmosférica, porque ela atua, ó, igualmente em todas essas direções. Ok? Agora, então, a gente vai passar para esse termo em azul, né? E aí, esse termo em azul, a gente pode ver claramente que ele vai ser sumariamente cortado, né? Por quê? Porque é dito no enunciado que o escoamento ele ocorre em regime permanente. Então, se o escoamento ocorre em regime permanente, esse termo aí ele pode ser desprezado, ok? Então, o último trecho que a gente precisa analisar, né, é o trecho aqui em verde, referente às regiões em que ocorre escoamento de fluido e a relação, ó, desse escoamento com a área do volume de controle, né, a área que caracteriza esse nosso volume de controle. Então, ó, na seção 1, a gente tem um vetor velocidade V1, que eu vou deixar aqui em verde novamente para ficar bem coerente com a fórmula, tá? A gente tem na seção 2, quer dizer, na seção 3, essa região de saída, o vetor V3, e na seção 2, a gente tem também esse vetor V2 aqui, descrevendo a saída, certo? Como eu falei para vocês, esse termo aqui, ele está se relacionando, ó, justamente com digamos assim, de que maneira esse vetor velocidade, ele se relaciona com a área do volume de controle correspondente a ele. E aí a gente disse, olha, a área, o vetor unitário correspondente à área, ele sempre aponta para fora do volume de controle, certo? Então, dessa maneira aqui, ó, a gente tem uma representação clara de todas as forças que atuam sobre o nosso volume de controle, todas as velocidades com que o fluido escoa e todas as áreas
né, que estão sendo importantes para o nosso processo aqui, para o nosso trabalho. E aí, agora, a gente vai analisar justamente esse balanço de forças e essas velocidades aqui para as direções X e Y, né? Eu tinha dito para vocês justamente que essa equação da quantidade de movimento linear, ela é a equação vetorial, né? Então, a gente pode decompor esse nosso problema em um problema de forças na direção X e forças na direção Y. Como a pergunta dessa questão refere-se a uma leitura que a balança faz, né? A gente vai trabalhar inicialmente com a componente Y, certo? Desse nosso problema. E só depois é que a gente vai trabalhar com a direção X, certo? Então, a direção Y é a que digamos assim, se relaciona com o nosso objeto de interesse, que é a leitura da balança. Então, veja só. Na direção Y, a gente tem as forças de campo gravitacional em Y. Que forças de campo são essas? O peso da água e o peso do tanque. As forças de superfície, a gente disse que seriam exclusivamente relacionadas ao RY, né? As forças de reação aqui. Por quê? Porque as outras forças de superfície que eram referentes à ação da pressão, ó, elas atuam em todo o volume de controle de maneira uniforme, então elas podem ser desprezadas. O termo referente à taxa de variação no volume de controle do momento linear, ele pode ser desprezado pelo fato do escoamento ser em regime permanente. E quando a gente vai avaliar, ó, esse termo em verde, né, que é o momento linear, o fluxo de momento linear através da superfície de controle, para a direção Y, né, a gente vê que só existe uma única seção em que há a componente da velocidade na direção Y, que é justamente na seção 1 aqui, certo? Então, a gente vai trabalhar com esse termo aplicado à seção 1. Então, esse termo aqui, ó, ele traz, primeiramente, um vetor velocidade, V1, em seguida, o termo de massa específica e um produto escalar entre o vetor velocidade e a área. Então, quando a gente for fazer o cálculo disso daqui, né, a gente consegue ver que todos esses termos aqui, eles são vetores, né? Esse termo também é vetorial. E esse último termo aqui não vai ser vetorial, né? Um produto escalar é justamente o módulo de um vetor vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Certo? Então, perceba que aqui a gente tem uma equação vetorial, e esse trecho da equação, não, esse produto escalar vai produzir justamente um número, uma quantidade escalar, não vai ter nenhuma notação aí de direção. Então, vamos lá. O peso da água no tanque vai corresponder, pessoal, ao produto da massa específica da água vezes o volume do tanque o volume desse tanque vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes V vai dar a massa, vezes a aceleração da gravidade, eu tenho a força-peso. O peso do tanque é fornecido na própria questão como sendo 22,2, se eu não me engano,
newtons, né? 22,2 newton quando vazio. Perceba que o vetor que representa o peso da água e o peso do tanque, né? Ambos apontam na direção do y, ó, negativo. Então, eu vou colocar aqui o sinal de negativo nesses dois termos. E RY, que é o que a gente quer calcular, aponta na direção do y positivo. Então, ele vai permanecer como está. Né? Eu só vou tirar aqui essa quantidade vetorial para perceber que a gente está calculando aí o módulo dessa força RY. Então, a única quantidade vetorial que resta a ser analisada é V1, né? E V1, como vocês podem observar, né? Ele aponta na direção do Y negativo. Certo? Então, menos V1, ρ, que multiplica o produto escalar entre V1 e a área 1. O ângulo formado entre V1 e A1, todo mundo consegue ver que é um ângulo de 180 graus? Então, aqui eu vou colocar cosseno de 180, certo? E aí a gente já pode, ó, isolar RY, passando esses dois termos aqui para o outro lado da equação. Eles estavam negativos, agora vem com sinal positivo. E aqui, ó, esse sinal de menos com o cosseno de 180, que é menos 1, também vai produzir um sinal positivo, certo? Aí a gente basta realmente pegar, né, as informações do enunciado para resolver e determinar o valor numérico aí desse R1. Porém, perceba, ó, que muito claramente existe uma soma, ó, do peso da água do tanque, do peso do próprio tanque, com esse termo aqui, ó, que se refere justamente à força que é promovida, né, em decorrência do escoamento do fluido. Então, se a gente já tivesse aqui, mesmo sem o valor numérico, que responder à pergunta, né, o questionamento lá do início do problema, né, quem vai estar certo, o que a leitura da balança indica, né, a gente já podia dizer claramente que era realmente necessário uma análise do escoamento do fluido, porque esse fluido está escoando na direção da própria medida da balança, né? Então, ele vai contribuir para que essa medida seja somada, né, ao valor do peso do tanque e ao valor do peso da água nele contido, certo? Então, V1 vale 3, a área 1 é 0,09. A altura e a seção do tanque estão aqui descritas, né? E aí tem a altura do nível da água do tanque, né? Então, a gente teria aí esses termos aqui para a gente trabalhar. A velocidade, que é 3 metros por segundo, massa específica, vezes a área. A massa específica também aqui da água que está contida no tanque. A altura da água no tanque, 58 centímetros, vezes a seção, né? Isso aqui, ó, é o volume do tanque,
É o volume da água no tanque, né? Mais o peso do próprio tanque. Ficaram com dúvidas, pessoal, nessa resolução dessa questão? Deu certo para todo mundo? Na direção X, a gente podia fazer um processo similar, né? Fazer a mesma descrição de forças e tudo mais, né? E aí o que a gente veria, né, é que na direção X, além de eu cancelar o termo referente ao escoamento C em regime permanente, a gente também ia cancelar as forças de campo que atuam na direção X. Por quê? O campo gravitacional está alinhado aqui, ó, com o eixo Y. Então, não vão existir forças de campo gravitacional nessa direção X, na direção horizontal, certo? Então, a gente ficaria simplesmente com as forças de superfície em X, né, que seriam pressão, tensão de cisalhamento, etc., e as forças de reação, né, na direção X, sendo igual ao fluxo de momento na direção X, certo? Então, a única força de superfície que a gente tem em X é a força de reação, e o momento na direção X fica por conta do vetor V3 na área 3 e o vetor V2 na área 2. Então, a gente tem aqui dois produtos escalares, V3A3 cosseno do ângulo formado na seção 3 e V2A2 cosseno do ângulo formado na seção 2. E a gente tem um termo referente aqui, ó, ao V3, apontando na direção do X negativo, e o V2 apontando na direção do X positivo. Ah, professora, mas eu não sei qual é o valor de V2 e V3. Como que eu vou resolver isso daí? Para resolver, para você saber quais que seriam esses valores, né? A gente ia se apoiar na conservação da massa, dizendo que V1A1 é igual a V2A2 mais V3A3, né? O fluxo de entrada de massa é igual às saídas. E aí a gente teria uma relação entre V3 e V2 para substituir aqui, certo? Tranquilos, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, né? Tem lá naquele vídeo que eu recomendei para a aula de hoje outras questões resolvidas. Se vocês quiserem, como eu não tenho certeza se no material de vocês... Vocês podem checar aí se no material de vocês já tem a resolução dessas outras questões aqui, do cotovelo, né? Essas questões da turbina, de avião e tudo mais. Eu não tenho certeza se isso aqui já está descrito lá nos slides de vocês. Mas se não tiver, eu imprimo aqui esse slide e coloco lá no CIGA para vocês, de qualquer maneira, hoje, para vocês poderem ter também essas outras questões, né, para resolver. Bom, o que a gente viu até agora, né, essa questão que a gente fez e tudo mais, elas foram formuladas, né, para volumes de controle que não se movem, né? Seriam volumes de controle que ficam fixos em relação a uma referência. Então, eles estão lá paradinhos com relação a um referencial inercial. Mas tudo que a gente falou, ele também permanece válido, né, se existe uma velocidade relativa entre, né, o fluido e o volume de controle, certo? Então, esse tipo de processo, em que existe esse movimento relativo entre o fluido e o volume de controle, ele também vai poder ser modelado
por essa nossa dedução. Contanto que a gente trabalhe, né, na perspectiva dessas velocidades relativas. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter um fluido que ele vai se movimentar com a velocidade v, nesse novo referencial XYZ, que vai ser a diferença da velocidade do sistema menos a velocidade do volume de controle. Como que seria isso? Imagine que você tem uma situação como essa descrita aqui na questão, certo? Existe um bocal, por exemplo, que joga essa água sobre um anteparo que está em cima, sei lá, de patins ou de um eixo que pode se movimentar com uma dada velocidade U. Então, perceba, o fluido ele sai daqui do bocal com uma dada velocidade V e o volume de controle ele já tem uma velocidade própria, que seria U. Então, na realidade, a velocidade que efetivamente entra no volume de controle através dessa seção 1, por exemplo, vai ser um valor de velocidade relativo, tá? Se, por exemplo, esse jato de água que sai aqui desse bocal estacionário, ele tem a velocidade de 30 metros por segundo e o anteparo se move com a velocidade de 10 metros por segundo na mesma direção, então a gente consegue ver que na seção 1 o fluido vai entrar com 30 menos 10, 20 metros por segundo nessa seção. E aí todos os nossos cálculos de forças e tudo mais vão ser baseados nessa velocidade agora relativa e não mais na velocidade com que o fluido sai do bocal estacionário, certo? Então, essa diferença, né, esse passo da gente trabalhar com a velocidade relativa, nos permite utilizar a nossa mesma equação da conservação do momento linear, né, com a única modificação sendo a de que a gente vai agora usar os valores de velocidade relativa quando esses volumes de controle se movem, certo? Bom, na aula que vem a gente vai trabalhar essa perspectiva de conservação de energia, tá? Para um volume de controle, como que a gente chega na equação de conservação de energia e como que a gente chega na tal relação lá de Bernoulli. Eu peço que para a aula que vem vocês realmente vejam o vídeo, né, 3 e 4, né, 3 referentes à aula de hoje e 4 sendo referente da aula de quinta-feira, né? E aí seguiremos. Beleza? Tudo certo, então. Pois então, chore não, João, dá tudo certo. Olha, mecânica dos fluidos é bom demais. Eu acho que, inclusive, no cigarro de vocês já tem uma lista de exercícios referentes a esse conteúdo. Então, ó, começa, né, a trabalhar, já só faltam 15 dias para a prova. Esse semestre vai passar muito ligeiro mesmo, né? Mas a gente optou em fazer tá aqui, lista de equação da continuidade. Não sei se está apresentando mais. Acho que não. Tá não, professor. Vou botar aqui de novo. Tem sim, Pedro. Inclusive, né, eu incentivo todos a fazerem a atividade de simulação, especialmente nessa unidade, tá? Porque as notas costumam ser bastante sofridas. Então, façam a atividade de simulação. Eu vou também postar aqui para vocês o roteiro da atividade de simulação dessa segunda unidade, tá? E tem aqui, ó, essas duas listas já são referentes a esse conteúdo da aula de equação da continuidade, que foram as aulas passadas,
quantidade de movimento linear, que é a aula de hoje, e a equação de Bernoulli, que é a aula que vem. Certo? É isso, meu povo. Aí eu vou colocar para vocês aqui o questionário, valendo um ponto, vocês vão fazendo, vão tirando as dúvidas, a gente está aqui para isso. Vocês têm aí meus contatos, pode mandar e-mail, pode mandar aí o WhatsApp, que a gente vai tentando resolver essas dúvidas. Só não façam pedidos fora de... Diga assim, professora, só lembre que eu estou gestante e meus horários de sono são sagrados. Não, mulher, que é isso. Eu respondo toda a vida. Não, professora, mas pode ser quando que... disser isso, às vezes, aluno é uma peste, né, professora? Exagera, né? Não, mas, ó, a gente está disponível para vocês tirarem aí as dúvidas sem problema nenhum. Manda lá o e-mail, a gente pode ser que não responda no mesmo dia, mas tudo vai estar sendo respondido, todas as dúvidas estão sendo tiradas, viu? Não, isso é, a senhora sempre atende, nem se preocupe. Vai descansar, professora, pelo amor de Deus. Já já a gente está de recesso, oh meu Deus do céu, o recesso tão sonhado. Chega eu já estou assim, recesso, meu Deus, porque não já dá férias direto, pela misericórdia. Não, tá tenso, professora,